Olá, bem-vindos à TV Impacto. Oswaldo de Andrade de novo com você aí, meu amigo internauta, minha amiga internauta, obrigado por nos acompanhar. Se você já está inscrito aí, aquele agradecimento especial. E se você ainda não se inscreveu e quiser nos dar a honra de fazer parte aí desse time que está inscrito já, para a gente atingir a nossa meta até o final do ano, se Deus quiser. Bem, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Impacto o empresário Fábio Maia, empresário bem sucedido aí, vou até fazer aqui uma chamada aí do IBM, né? IBM é o supermercado aí do Fábio. Mas o Fábio, além de ser um empresário, é uma pessoa que, inclusive presidente da Associação lá de Moradores do Bairro da Liberdade, ele está sempre acompanhando aí essa movimentação que nós temos em vários setores, ele como um especialista aí, principalmente da área do comércio. E ultimamente o que me chamou a atenção, foi por isso que eu convidei o Fábio para estar aqui conosco, é que ele está também como uma espécie de articulista do jornal Impacto, né? Tem publicado vários artigos, e artigos de muita importância que têm despertado muito interesse em relação aos leitores do jornal e aqueles que acompanham pelo site também. E aí eu convidei para que ele viesse aqui à TV Impacto, e Fábio, para a gente dar uma focada nesses assuntos. E eu destaco aí principalmente os últimos, que foi em relação ao ambientalismo, e agora o mais recente, que é sobre a questão política, né, a conjuntura de agora e para a futura em Santarém. Então seja bem-vindo aqui à TV Impacto. Eu que agradeço, amigo, esse espaço mais uma vez que nos dão, a gente conversar sobre assuntos que, a meu ver, de interesse de toda a população, porque eu acredito que são temas que abrangem a vida de nossos moradores, tanto a questão ambiental como a questão política, né, que a nossa população tem que tentar ser mais politizada para fazer boas escolhas e, consequentemente, a nossa vida melhorar de acordo com as suas políticas públicas que são desenvolvidas através dessas pessoas que são escolhidas por nós, né? Então, agradeço esse espaço aí, estou aberto às perguntas aí para responder da melhor maneira possível. Vamos fazer uma espécie de uma troca de figurinhas aqui. Primeiro, a sua preocupação, né, em relação à questão ambiental. Você acha que essa questão de muitas opiniões sobre a preservação do meio ambiente, que aí entra a questão do desmatamento, para evitar o desmatamento e outros ligados, isso trava um pouco o desenvolvimento de Santarém? Eu acredito, Oswaldo, que esse é um tema muito importante. A preservação, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a preservação. Perfeito. Lógico, eu sou favorável e tudo que vier a preservar o nosso meio ambiente é louvável. A minha crítica é a forma que está sendo feita, muitas das vezes, de formas abstratas, em contratos silenciosos, sigilosos, e muitas das vezes não são explicitados nem para a população que está sendo afetada naquela região, né? Então esse é um tema que a população tem que começar também a interagir e entender, né, para cobrar os nossos políticos, para que eles também cobrem dessas entidades, muitas das vezes internacionais, que vêm com aquele, vamos dizer, o canto da sereia, que sempre é muito bonito, né, a preservação, mas que muitas das vezes não mostra de que forma vai ser feito, né? Então, esse é um tema que tem que vir à luz, né, ser discutido com a sociedade, através de audiências públicas. Muitas das vezes a gente observa, em relação ao crédito de carbono, que muitas das vezes a gente acaba dando um cheque em branco, vamos dizer assim, por um país como a Noruega, como a Alemanha, comprar, vamos dizer assim, uma área da Amazônia, para que eles se sintam bem por estar preservando aqui, mas podendo continuar poluindo lá no seu país, né? Então, a gente tem que analisar se a gente está realmente preservando, né, a soberania do nosso país, ou entregando, vendendo uma área para que nós possamos passar por também preservadores do meio ambiente, mas dando um aval para que outro país continue desenvolvendo a sua indústria, a sua agricultura, né, tendo em conta que ele está preservando uma área na Amazônia. Então é uma incoerência que a gente tem que levar à luz também e começar a observar. Será que a gente está indo pelo caminho certo? Aí, Fábio, então entra a questão muito interessante que vai acontecer agora antes do final do ano, que é a COP30, que vai ser realizada em Belém. E ela vai tratar exatamente dessas questões. Isso.
É muito importante realmente a COP30, né, e a Santarém como uma subsede, é algo que eu acredito também que vai ter um resquício de fomento do comércio, principalmente na parte hoteleira aqui na nossa região, a parte turística, né, a parte de até infraestrutura, eu acredito que possa ter, né, talvez nem tanto como merecíamos, mas pode ter. Mas nós temos que analisar também que muitas das vezes, por esse evento ser da grandeza que muitos fatores, principalmente na questão ambiental, são tentando ser colocados à força na nossa sociedade sem uma discussão ampla, né? Essa questão do crédito de carbono essa questão de algumas ONGs que estão determinando áreas como áreas quilombolas, áreas indígenas, como aconteceu agora no Chapadão, e hoje mesmo eu vi uma reportagem que o governo federal junto com o IBAMA estão revendo uma área que não era para ser o tamanho que era uma área menor. Então, assim, essas incoerências que a gente vai vendo e analisando, colocando à luz dos fatos, né? Que muitas das vezes é aquele discurso, aquele velho ditado que diz: faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Então a gente cai no canto da sereia, fala como é que vai ser, mas de fato, o que realmente, de fato, está ficando para a nossa região, o que de fato, de infraestrutura, essas ONGs e seus projetos estão deixando na nossa região, tem algum de fato? Qual seria? Ou é simplesmente aquela conversa de que é um projeto abstrato, de que vai ter desenvolvimento, que tem que conciliar o desenvolvimento econômico com o ambiental? Isso realmente é muito importante. Mas o ambiental nós estamos vendo. Mas o desenvolvimento econômico, né? Será que está sendo conciliado com o desenvolvimento ambiental? A realidade não é o que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo é o travamento de muitas áreas, né? Somente na questão econômica, na questão mineral, na questão energética e a ampliação de áreas de preservação e muitos projetos de desenvolvimento econômico sendo travados, né? Sempre aquele roteiro que nós já conhecemos, né? Vem uma ONG com seu alarde de destruição da Amazônia, de tal área, né? Em sequência fazem a ação judicial, né? O Ministério Público aciona a Justiça, trava, e o projeto muitas das vezes ou fica travado anos ou muitas das vezes desiste e vai embora para outra região. E a nossa população fica à mercê, né? Sem o desenvolvimento social, sem o desenvolvimento econômico, com muitos desempregados, e os nossos jovens estão saindo das universidades aí, sem também uma oportunidade de se desenvolver na sua própria terra, tendo que ir para outros lugares aí, tentando a sorte, porque não tem oportunidade aqui na nossa região. Aproveitando esse gancho aí, só citar um exemplo para você que está assistindo. Nós temos aí uma empresa que está há anos e anos querendo implantar um porto em Santarém, e foi travado até hoje, não sai. O investimento era muito alto, a possibilidade de vagas de emprego diretos e indiretos eram mais 700 empregos, né? Mas até agora não foi, só para citar um dos exemplos desse que acontece. Bom, mas a Schwab está mudando também, isso aí caminha lado a lado, né? Essa preocupação do meio ambiente, essas ações que são realizadas. Mas recentemente nós temos aí exemplos, por exemplo, de essas operações através do IBAMA, queimando máquinas pelos garimpos e recolhendo gado, animais, quer dizer, isso tudo deixa uma insegurança para aqueles que estão trabalhando. Eu vi agora recentemente uma matéria sobre a ida de várias lideranças, inclusive com o governador, deputados, até Brasília, e parece que o governo assume já um compromisso de rever, principalmente essas ações em relação a áreas que a FUNAI ela estabeleceu, né, como áreas para o povo indígena, e que são, como você falou ainda há pouco, áreas muito grandes e que acabam fazendo com que pessoas, famílias que estão há décadas ali produzindo, sejam retiradas de lá. Exato. Mas o que acontece, o grande problema, o foco inicial, vem do próprio governo, né? Porque a regulação fundiária, a meu ver, é o grande problema. Isso. Né? Porque na área urbana de Santarém, praticamente mais de 70% das áreas não tem documentos, né? Agora está sendo feito pela REURB aí, essa regulação fundiária, e foi constatado isso, se eu não me engano, 78% das áreas de Santarém urbana não tem documentação, apenas 22%. Então, imagine isso na área rural, né? Então,
como você vai fazer uma fiscalização se você não tem um CPF ali naquela área para você constatar? E o exemplo disso foi na questão na época das queimadas, aquela época que estava o fumaceiro em Santarém. Existia focos em áreas quilombolas e muitas em áreas também, em área rural, mas você não poderia fiscalizar nem multar porque a área não tem documento, não tinha um CPF ali para você multar ou para você responsabilizar, né? Então passa pelo princípio de você fazer a regulação fundiária, né? De cada área ter o responsável, ter o documento ali, para aquela pessoa ser responsável pela área, né? Então muitas das vezes esses problemas acontecem por causa disso. Até na questão do crédito de carbono, essas áreas, grandes áreas que estão sendo feitas aí, muitas das vezes sem a documentação também, então são áreas que provém de grilagem de terra também. A pessoa vai lá, grilha a área, faz o seu crédito de carbono. Teve uma área em Manaus, né, que aconteceu isso, uma área grilada lá, fez esse acordo de crédito de carbono de 180 milhões de reais, e agora descobri que a área provém de grilagem. Outra questão também, a área... me esqueci agora onde é a área, mas acho que a área, nome Chico Mendes, se não estou enganado, não quero ser leviano, mas é mais ou menos isso, né? Em que foi feito também a área para fazer a questão da crédito de carbono, e essa área teve um aumento em desmatamento, né? Então se prova que nada é 100%, tudo é falho, né? Então, se a gente não procurar se cercar da transparência, né, de ver quem está comprando, por que está comprando, por quanto está comprando, hoje nós não temos um cadastro nacional para ter a transparência, para saber que destino está indo esse dinheiro, para quem, por quê, né, o que vai ser feito nessa área. Então, assim, está muito ilusório, muito fantasioso, muito um sonho nessa situação e pouco prático, né, para a gente realmente atar a transparência. Hoje você faz essa questão de crédito de carbono e você na área você não notifica a própria prefeitura, a Câmara para participar de um debate, para ter um diálogo, né, simplesmente é feito de cima para baixo, é colocado que já está pronto e os moradores da área vão saber já solicitando até a saída da área, né? Pois é, então aí o outro assunto que você recentemente colocou vai caminhando assim, digamos, em paralelo, porque para resolver essas questões é preciso ações políticas. E você fala agora desse seu último artigo em relação ao futuro de Santarém, porque para o ano tem eleição para presidente da República, senadores, vai ser renovado 2/3 do Senado Federal, deputados federais, estaduais e governadores. Isso, a gente também gosta de analisar a questão política, né? E a gente tem uma eleição muito importante ano que vem, né? Como o senhor colocou, presidentes, governadores, senadores, e o Senado é para ser renovado, uma grande parte do Senado, né? Deputados, que é quem fazem as leis, né? Tanto federal como na Câmara Estadual também. Então, é uma hora para a população começar a se politizar um pouco mais, né? Então, a minha intenção é essa, nesse momento, fazer artigos mostrando para a população como funciona a política e de que forma ela pode começar a se informar para fazer uma escolha um pouco mais consciente, identificando quem realmente são os candidatos que vão poder fazer algo para a nossa área, que realmente estão comentando sobre esses temas tão caros para a nossa sociedade, né? E entender se realmente ele está falando sobre isso, se entende, se quer realmente desenvolver ou se está simplesmente com o canto da sereia, como eu coloquei lá no início, né? Ou seja, a população ficar atenta no discurso, né? E saber se esse discurso do ano que vem, dos candidatos, ele vem ao encontro das necessidades, inclusive algumas citadas aí, que é na questão ambiental, na econômica, na social, na infraestrutura. Isso, como eu coloquei, lógico, nós temos temas que são já de suma importância da sociedade, né? Educação, infraestrutura, saúde, mas são temas que nós temos que começar a observar. A questão do ambientalismo que eu estou colocando nesses temas que eu quero trazer à luz da consciência da sociedade, é entender que isso influencia muito também na nossa vida, né? Porque a questão ambiental, como eu coloquei, muitas das vezes áreas sendo transformadas em áreas quilombolas, em áreas indígenas, muitas das vezes simplesmente pela autodeterminação, ou então vem lá da FUNAI, que aquela área E assim, a gente tem pessoas que estão lá há 30, 40, 50 anos produzindo, né? E essa produção é o que abastece muitas das vezes a nossa região, a nossa cidade.
Então isso mexe na nossa economia, e se a gente não tratar isso realmente com a importância que ela tem, vai chegar um momento que a nossa região vai estar engessada, né? É muito importante desenvolver, é muito importante você preservar o meio ambiente, desde que você também não vai engessar a produção econômica de toda uma região, né? Tá certo. Bem, então nós conversamos aqui com o Fábio Maia, e eu recomendo, você que quisessem ter mais um conhecimento de tudo aquilo que ele aborda nos seus artigos, é só acessar o site do Jornal Impacto, né? Que estão lá os artigos do Fábio Maia, são diferentes assuntos que ele vai abordando a cada tempo. E parabenizar você pela iniciativa aí de querer abordar essas questões que às vezes passa assim, tipo uma cortina de fumaça, né? Num discurso bonito, a sociedade nem se liga muito. Na verdade, é muito importante para o dia a dia, para o desenvolvimento de hoje e para o futuro. Mais uma vez eu que agradeço pelo espaço, né, o senhor Oswaldo aqui na TV, e o Jornal Impacto também por nos dar esse espaço numa coluna para a gente semanalmente colocar, né, a nossa opinião, do que a gente acha dos sistemas importantes, e agradecer ao leitor que nos dá essa oportunidade, né, de ler com a gente, de muitas vezes concordar ou não, né, a gente concorda até com quem não concorda com a gente, que a gente mais que vá para o diálogo, e em cima das ideias a gente dialogar e tentar convergir, que eu acho que a ideia da sociedade é essa, né? Nem todo mundo pensa igual, mas a gente tem que dialogar, né, colocar as ideias diversas e tentar convergir a algo, porque todo mundo quer o bem da nossa sociedade, né? Eu principalmente, eu acho que todo mundo aqui quer o bem da nossa cidade. Então só a gente conversando com todos, quem pensa igual, quem pensa diferente, mas convergir para algo que vai realmente ser bom e ser propício para o desenvolvimento da nossa região. Tá certo, e só lembrando desse finalzinho é o seguinte: quando o Fábio ou qualquer outro escreve um artigo sobre determinado assunto, isso não é notícia, tá? Então depois é uma opinião, que nos últimos tempos aqui no Brasil as pessoas têm confundido, várias pessoas confundindo o que é notícia e o que é opinião. E aliás, já teve o fato de pessoas serem condenadas por opinião, tá? E aí transformam uma opinião chamando de notícia falsa, o que é uma coisa totalmente diferente. Opinião é uma coisa, notícia é outra coisa. A notícia só existe se tiver um fato. A opinião sobre determinado assunto, eu tenho a minha, você tem a sua, ele tem a dele. Opinião. Então, só para ficar bem claro nesse final, que nós não estamos aqui noticiando fatos, tá? Nós estamos aqui levando, reverberando aqui artigo da opinião do Fábio Maia sobre esses assuntos. É isso aí. Você já sabe que nós fazemos TV pensando em você.